E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um MentorCast, hoje um dia especial, porque a gente vai falar de uma coisa muito importante, talvez a mais importante aqui no plano terreno, que é sobre família. Estou com meus amigos aqui, com meu amigo Paulo e meu amigo Amadeu, e o foco hoje é falar em família. Muito bom. Começando já, Amadeu, vamos lá. Parece que você chegou aqui por conta da família. Quero saber como foi essa trajetória. Você disse que chegou aqui pela família, mas eu quero entender como foi esse rolê, o que estava acontecendo. Boa tarde. Como você está. Vamos lá. Primeiro, para a gente poder falar de família, a gente tem que entender qual que é a nossa família. Minha família não é mais minha mãe, minha avó, meus irmãos. Minha família é minha esposa e meus 2 filhos. Quando eu conheci o Pablo, eu colocava minha avó no pedestal, minha mãe, minha família, e deixava todo mundo de lado. Então eu continuava bebendo, continuava fumando, continuava fazendo tudo que você imaginar de errado que eu fazia. E quando eu ouvi na palestra o tanto que ele dava importância para a esposa dele, eu falei, opa, tem uma coisa errada aqui. Aí eu falei, cara, eu bebo, tomo coca a rodo, fazendo tudo errado, cara. E aí veio um insight, 1 ano depois de ter conhecido o Pablo. Mas que eu passei para ele, e essa palavra, quando eu fiz uma pergunta na palestra, e ele gostou muito. Porque assim, todo mundo chega para mim e fala assim, caraca, eu tomo tiro pela minha família, eu pulo num carro. Mas ninguém faz o mínimo de cuidar da saúde para viver pela família. Boa. Então, não morra pela sua família, viva por ela, né? Então esse foi o insight maior que eu tive até hoje aqui. Que legal, cara. Que legal. Paulo, fala um pouquinho da sua família, só para gente dar uma introdução geral aqui. Boa tarde, tudo bem? Como é que você tá, Emerson? Bem, tô com o meu conterrâneo aqui do lado, ó, que satisfação, né? Meio conterrâneo, né? É. Porque ele não veio de lá, ele foi para lá e agora voltou. Mas O sul-mato-grossense, ele tem culturalmente, ele tem umas raízes, umas tradições. Com certeza. Bonitas, algumas bonitas. É, algumas não. Algumas feias. Tradições são sempre bonitas. Tem uns amigos meio feios aí. Tô brincando. Tem, né? Você falou, acho que você introduziu muito bem a questão da família. Culturalmente falando, a gente é doutrinado a se importar demais com as mães, principalmente, né? Ainda mais se vem numa situação de divórcio, porque nesse caso a minha mãe era divorciada também. E então a gente é programado, projetado para dar conta daquilo. Só que a gente não se dá conta que chega parte da nossa vida, a gente acaba virando o pai dela, ou mesmo o irmão, e é uma função que não é a nossa. E aí qual que é o problema disso? É que a gente não fala mal das mães. A gente fala que isso impede o filho de prosseguir o caminho dele e a mãe também. Porque às vezes ela poderia encontrar uma pessoa, às vezes ela poderia se envolver em atividades. Eu fico vendo muitas senhoras viajam em caravanas e aí fica um atrapalhando o outro. Quando eu saí do sítio aos 25 anos, eu saí para casar. Eu deixei minha mãe sozinha no sítio, cara. Uou. Foi muito difícil. Mas sem eu saber de todos esses conceitos do Pablo Marçal, eu já fiz isso. E foi o divisor de águas para eu alcançar a minha independência financeira, o meu sucesso da minha família. E também ela encontrou um lugar muito melhor que aquele lugar que a gente morava. Então, olha o efeito dominó. E hoje, eu sou um cara muito mais preparado para ajudar efetivamente a família do que antes. Porque senão você fica numa condição de 2 cegos guiando um ou outro. E você, Hermes? Pô, já que vocês entraram, da sua família. Vocês entraram por esse caminho, eu acho interessantíssimo. Primeiro, eu sou pai de 3 filhos, né? Da Camila, do Murilo e da Vitória. E avô de 4 netos. Uou. Do Kaique, Como é que da Sofia. Você é avô? Com um rostinho de 20. 4 netos. Isso. Bom, né? É bom. Ser avô é bom é demais. muito novo. E a experiência... Espero demorar um pouco ainda. É isso, você tem que aproveitar a cada momento. Mas a experiência me coloca aqui no coração de falar uma coisa para você, justamente sobre o que você falou e o Paulo. Eu acredito e aprendi com a vivência que a gente veio nessa terra aqui em 3 condições de família. Nós temos 3 famílias. Deus proporcionou para a gente 3 tipos de família. E a gente precisa entender muito bem, a cada momento da vida, qual é a nossa família. Quando a gente chega aqui na Terra, a gente chega numa família como aprendiz, onde os pais têm as responsabilidades de ensinar, de educar, e a gente só está como aprendiz. É para aprender tudo da vida.
É para a gente viver. Então, essa é a nossa família principal, até a gente alcançar a maturidade. Chega um momento que a gente precisa alçar voo. É o momento que a gente encontra uma parceira ou um parceiro, né? E a gente vai casar. A partir do momento que a gente casa, os nossos pais deixam, veja bem, deixam de ser a nossa família principal. Não são mais e não devem ser mais nossa família principal. Eles são a nossa segunda família. A prioridade é a pessoa com a qual você fez aliança. Essa é a sua primeira família e essa tem que ser a prioridade total dentre qualquer outra pessoa. Então, seus pais e seus irmãos passam a ser a sua segunda família. E essa é a segunda família que a gente constitui aqui na Terra. A primeira como filho, como aprendiz. A segunda como parceiro, que faz parte de uma aliança onde vocês estão mutuamente se ajudando, se entendendo, se lapidando, perdoando e aprendendo. Essa é a nossa segunda família. A gente continua como aprendiz, mas aí não só como aprendiz, mas também ensinando que a gente trouxe, cada um traz a sua bagagem da sua família, e a gente começa a compor essa história, e aí é a nossa segunda família. E aí vem os filhos, que fazem parte dessa segunda família, aí os filhos entram naquela condição de aprendiz. Quando chegam os filhos, você deixa de ser o aprendiz. Você passa a ser o professor, o educador, quem vai mostrar para eles. E é interessante, nessa segunda família que a gente constitui aqui, o que a gente traz é a experiência, aquilo que a gente aprendeu. Que muitas vezes ela vem pela parte positiva. Quando a gente gostou do que os nossos pais nos ensinaram, a gente replica. A gente só copia aquele modelo mais ou menos, coloca alguma coisa diferente, mas normalmente a gente vai para aquele princípio. Mas quando a coisa é muito desagradável, a experiência que você teve não foi muito boa com os pais por um ou outro motivo, ou porque deixava sozinho, ou porque bebia, ou porque trabalhava muito, aí você faz o oposto. É muito natural que nesse momento, inconscientemente, a gente quer fazer o oposto do que foi feito com a gente, porque a gente acredita que isso vai ser melhor para os filhos. Então isso deixa muito claro que todo pai quer o melhor para o filho. Porém, depende muito das experiências que teve para chegar ao objetivo. E nem sempre consegue agradar os filhos como quer. Essa é a nossa segunda família. E aí chega a terceira. Qual é a terceira família que a gente tem aqui na Terra? A terceira é o seguinte. Chega um momento que os filhos também batem asas e vão embora. Aí os filhos deixam de ser sua primeira família. Aí é só você e sua esposa. E ela continua, e aí para até o final ser a sua principal e mais importante família. Os filhos passam a ser sua segunda família e os pais e os irmãos sua terceira família. Nessa prioridade. Isso é uma ordem natural que eu aprendi vivendo. Não aprendi em lugar nenhum nem com ninguém. Eu aprendi vivendo. E com certeza é a forma correta de agir. Quando você inverte as ordens, você dá mais prioridade para os pais, para os irmãos, para os filhos do que para a esposa, não funciona, está errado. A aliança maior que você faz com Deus é quando você tem um parceiro ou uma parceira. E isso é a coisa mais forte e mais importante que a gente tem aqui na Terra. Até porque a única instituição que não foi criada pelos homens é a família. Então, e esse laço primeiro vem com a mulher ou com o marido, no caso do oposto, e é assim que a gente tem que agir. Então, para mim é muito claro as três famílias que a gente tem que ter aqui na Terra, né? Conforme eu falei. O que vocês acham disso? É bem isso. Família de origem, que é de onde nós viemos, a nossa principal e a futura que os nossos filhos vão fazer. É isso. Se você inverter igual você pode inverter o papel, igual o Paulo falou, é horrível. Não Você funciona. Não pode inverter o papel, você tem o seu papel. E seguir firmemente nele. Isso. Se você ser o pai da sua mãe, igual aconteceu no meu, não prospera, bloqueia, vixe, em inúmeras coisas que pode falar aí. Você engorda. Tudo. Você desvirtua em todos os sentidos da vida. Não tem como. Como que foi a relação de vocês com o pai de vocês? Porque normalmente a gente se conecta, né? Uhum. Entendeu? Tá. A Paulo, relação... por exemplo, foi separado, que eu vi. O meu também foi. O meu também foi. O seu também? Então, Meu também. Ah, não Então, sabia. Eu também. isso que eu falei, não se conecta à toa as coisas. Frequência. A frequência vai Frequência. e vai levando, entendeu? Frequência. Só resumindo a minha parte, meu pai faleceu em 2022 de Covid.
Na época, quando ele faleceu, foi muito difícil para mim, porque a gente nunca foi de dar um abraço. Eu não sei o que é abraço de um pai, mesmo tendo 38 anos. Aonde eu quero chegar? Algumas pessoas, como por exemplo meu pai, que veio da extrema escassez, que ele veio da Bolívia, do lugar mais pobre da Bolívia, eles não foram acostumados a dar amor, a dar proteção, porque a vida já era muito difícil para eles. Sendo difícil, bastava o quê? Eles proveram alimento e criar os filhos da forma mais rude possível, porque assim se tornariam homens. De um lado dá certo, não vou falar que 100% está errado, porque boa parte da minha formação vem, a minha resiliência que eu tenho hoje, vem dessa criação dura. Mas, por outro lado, isso gerou vários tipos de problemas. Um deles, por exemplo, foi a crise do pânico, a crise de ansiedade, né? Síndrome do pânico, que se fala, por mais de 10 anos, da noite para o dia. E, de alguma forma, no percurso, Amadeu, você se sabota demais. Como assim? Depois que eu fiz uma terapia, que eu nunca acreditei nisso, a gente não é de acreditar nisso, mas recentemente, há um ano atrás, eu comecei a fazer umas terapias, eu descobri que muitos sócios que eu entrava em negócio, na verdade, estavam buscando um pai. Isso é inconsciente. Então, quando você só organiza a sua cabeça e você passa a entender melhor e compreender melhor a sua vida e tocar ela de uma forma mais tranquila. Sim. Então, de fato, eu acredito que isso vai ser incomum, você vai contar agora a sua história e você. Nossos pais não tiveram esse tempo, inclusive, de gravar um podcast, como a gente está fazendo agora. Né? Meu pai, ele foi pai muito cedo, cara. Com 18 anos. É mesmo? 18 anos, ele e minha mãe. E meu avô era bem de situação na época. A gente era fundador de Jales, eles são lá da família. Então, tinha muito dinheiro. E ele desvirtuou. E ele virou mulherengo, batia na minha mãe. E quando eu tinha 8 anos, eles separaram. Separaram e ele continuou fazendo as algazarras dele. Ele era estelionatário, passava cheque sem fundo. E faleceu com 56 anos. Novo, cara. Hein? Mas ele desistiu da vida. Eu vi. Entendi. Ele já estava pesando uns 180, 190 quilos. Aí fez a operação bariátrica. Só que aquilo que eu falei pra vocês no in-off lá, que eu vou falar, não adianta você operar a barriga se você não opera a cabeça. Perfeito. Então ele comia queijo, ele comia carne, com um mês de operação, e não pode. Entendeu? Então aí deu uma hérnia, a hérnia estourou, aí deu infecção, foi pro pâncreas e caixão. Eu não tive muita proximidade com ele na época, mas eu consegui perdoar ele antes dele morrer. Que maravilha. Cara, deu bom, Deus é Deus fenomenal, cara. Ele teve uma... Como é que chama na perna quando incha? Erisipela. Não, Trombose? Trombose. Na trombose, eu fui lá ver ele. Só que eu tava tão queimado na família, porque ele veio pedir dinheiro pra mim, e eu falei pra ele, dinheiro na sua mão não te dou. Porque eu não sei o que você vai fazer com isso aí, e se eu der na sua mão, eu posso ser coautor. Exato. Então não vou dar. Você quer que eu pague o aluguel? Quer que eu pague água, luz, comida? Beleza, tamo junto. Senão, não. E aí ele chegou pra minha avó falando que eu não ia ajudar ele em nada. Puta, minha avó me ligou descascando, cara. Nunca... Coitado. Aí depois ela me perdoou. Eu perdoei ela e ela pediu perdão pra mim. E aí eu fui lá, conversei com ele, liberei, deu tudo certo, foi perfeito. Mas igual o Paulo falou, em todas as minhas amizades, na época de solteiro, juntava toda a gurizada em casa e eu era o paizão. Eu fazia comida, eu que comprava bebida. E aí vem o que eu falei da frequência nossa, né? Porque se você não bloqueia, ou se você não tira, igual aqui né, que você vai falar bloqueio, se você não tira tudo isso, você vai continuar nas maldições que falam. Parou aqui, vai para outro lado, mesma coisa. Exatamente. Lá. Então você tem que quebrar isso, quebrar o ciclo. E eu vejo que eu consegui quebrar isso só depois quando você atingiu um nível de consciência de entender o que é isso. Entendeu? Então, a partir do momento que você consegue, opa, o que é isso? O que é isso aqui? Ah, mas se eu juntar os dois, então é isso? Então tá, agora chega. Então é nessas horas que eu vi que eu comecei a mudar a minha mentalidade. E o pessoal acha que vem aqui por causa de dinheiro, né? Na verdade, você vem aqui mudar a mentalidade. Entender e elevar a frequência. E você? Que legal. Como que foi, Emerson? Então, eu vou contar, mas antes eu queria sentir de fazer uma pergunta para você, meu irmão Paulo.
Você falou uma coisa muito importante. Eu acho que a maior parte das questões, para a gente resolver, tem uma palavrinha-chave que tem tudo a ver com família. Perdão. Paulo, você já conseguiu alcançar esse objetivo? Conseguiu já perdoar? Com a graça de Deus, eu consegui sim. Que Mas maravilha. você sabe, essa palavra perdão, às vezes as pessoas falam da boca para fora. Mas tem que No ser de início, coração. quando ele faleceu em É o 2022, que você... eu senti assim, tá tudo bem, né? Tá perdoado, mas não. Você, de alguma forma, como você vai se sabotando, você vai ficando com raiva do pai. Toda sabotagem você cai, Sim. fala, pô, culpa dele, né? É fácil. A culpa é minha, eu coloco onde eu quero. Igual você falou. Seu pai, ele faleceu, ele tava com 100 e poucos quilos. Imagine quando você começou a alcançar o sobrepeso, você já falava, pô, culpa dele, nunca... Esse aí era o problema que eu tinha com a minha mãe, você acredita? Eu não fui É? com ele. O dele sempre foi da escassez e de ter dinheiro. Porque como ele Entendi. veio pobre e ele vislumbrou, eu falei, caralho, que se eu gastar, eu vou que ser igual louco. meu pai. O da minha mãe, que foi o do peso, e o abuso sexual que eu sofri aos 4 anos. Quando você é abusado sexualmente, novo, você tem duas vertentes. Isso aí é fato, Sério? cara. Ou você vai pra linha do homossexualismo, que aí acha que isso é sua vida, ou você engorda. Entendi. Não existe. Caramba. É muito raro, cara. Tem outras é opções. muito raro. É muito raro um cara que não foi pra uma das duas. Por quê? Existem duas coisas grandes nisso. Se você vai pro lado bissexual, homossexual, é porque você não entendeu o que é sexualidade. Você só sabe que é aquilo lá. Se você vai pro lado da obesidade, é o seguinte, ninguém vai me levantar mais. Eu sou grande. Entendi. Entendeu? Aí vem uma outra trava. Depois de tudo isso, você é chamado de gordo, bola 7 na minha época, que existiam as coisas. Sim. Você começa a fazer piada. Então, sempre por que os gordinhos são piadistas? É pra só camuflar a gordura, Entendi. entendeu? Isso aí eu já conversei com vários Interessante. obesos e eles não têm essa consciência. Quando você começa a ter a consciência, aí o cara fala, Muda. putz, cara, preciso emagrecer, não adianta, pode ser engraçado. Que graça vai levar aonde, entendeu? Interessante. Interessante E foi- demais. essa Não foi faz as mudanças. sentido, mesmo. Todo Um monte de sentido. amigo assim na cabeça. Certeza, Todo sentido. cara. Ô, Madeu, mas não sei se é o caso de você tocar nesse assunto, mas Ô, eu sou Pra- tranquilo, tá? Pode falar tudo. para Sério mesmo. quem passou por isso, quem tá passando, quem tá em dúvida, qual que é a dica que você dá? Abre a boca. Aham. Irmão, quanto mais você falar, mais você vai se curar. Segurando isso aí, você vai segurar a mágoa. Mágoa vai respaldar se não me engano, é no estômago, que vai vir com raiva. Então vai ter um câncer de estômago. Algum sentimento, alguma emoção que você tenha, sempre vai para algum órgão nosso. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes você tá com dor de cabeça, é fome. Entendeu? Porque o estômago é o nosso segundo cérebro. Isso. Então, tudo que você vai fazer sobre aconteceu, cara, abuso sexual, não sei se vocês entendem, às vezes não pode ser uma penetração. Às vezes não tem o ato de penetrar. Às vezes é só uma passada na mão. A minha mulher, infelizmente, cuidando de um bar que a avó dela tinha um cara que passava a mão nela toda vez na bunda e na precheca dela, na perereca. Nem sei se podia falar, É a desculpa. Não. forma como a vítima recebe, Não, mas né? eu acho que pode ser. Não, Eu tô começando tranquilo. a tocar, né? Porque é o seguinte, é um abuso. Ué, eu não deixei, por que tá tocando em mim? Entendeu? Então é um abuso sexual. Entendi. Entendeu? Aí o estupro já é com É, penetração. Mas eu sofri estupro. Mas a questão é, abra a sua boca, se cure. Pra que você vai carregar isso aí? O cara que tá errado. Exatamente. O Ou- lixo é ou dele, a mulher, né? né? E como O que, lixo é dele, né? como O que lixo é libera dele. perdão pra você? Ele era o melhor que ele podia dar no momento. Ele fez aquilo porque ele estava encapetado. Alguma coisa levou ele a fazer isso. E não foi culpa sua. Muito Mas bom. é liberar. Muito bom. Melhor que ele pôde dar no momento. Libere e foda-se. Liberar, perdão, não quer dizer que eu vou pegar na mãozinha dele. Vou andar junto, gente. Exatamente. Liberar, perdão, é só tirar do coração e bola pra frente. Caminhar e deixar ele pra trás. Corre mais. Interessante, Amadeu, que o perdão não é sobre o outro. Não, é sobre você. Perdão não é pro outro. Perdão é pra gente. Perfeito, que legal. Que coisa. Então, Paulo, você resolveu com seu pai. Foi isso. Você tá Eu, bem hoje, eu sinto. Eu hoje tô bem, graças Que a legal. Deus, Que porque bom. é exatamente falando sobre perdão é sobre nós, né? Sim, E a gente sempre vai se auto-sabotar se não se não resolver esse assunto. resolver. Eu imagino que o Amadeu, você vê, eu conheço há pouco tempo aqui, mas visivelmente você é um cara muito mais desenvolvido, desenrolado,
Eu acho que você canalizou bem essa energia, né? Cara, se você me pegar um ano atrás e ver como que eu era totalmente off. Eu não queria falar nem no microfone, não queria aparecer na internet. Que internet? Vender curso pra curso, sei lá. Entendi. Saca? Eu era, como eu falei, eu sou chefe de cozinha. Eu era chão de fábrica e pau na máquina. Começava a trabalhar 9 horas da manhã e acabar 11 horas da noite. E gordo, né? Tomando a minha coca, sim, né? Eu tomava 4 litros por dia. Caramba. Nossa, é muito açúcar. Não, e ainda zero, né? Mas mesmo assim... Não, mas o cérebro não vê, consegue entender. só vê o doce e sobe É isso aí. a glicemia. Isso aí. E quando eu fiz a bariátrica, por isso que eu falei de operar a cabeça, eu tinha 19 anos. Era um neném, né? Nossa. Só que eu pesava 150 quilos. E quando eu fiz a bariátrica, eu fiz o acompanhamento psicológico, mas não foi o suficiente. Eu falo que quem faz a bariátrica tem que entender que se ele não curar a cabeça, ele vai para vários outros vícios. Ah, você não aguenta comer mais. Então você vai jogar para uma outra coisa. Em vez de um cara jogar por uma malhação, jogar por algum esporte, alguma coisa, não. Vai para bebida alcoólica, ou vai para uma droga ilícita, que acontece, ou vai para o leite condensado. Nossa. Porque é líquido. É líquido, certo? Entendeu? Então, desenvolve vários vícios. Cigarro, tabagismo, todos. Eu desenvolvi tudo. Eu saí do cigarro, fui pra bebida, saí pra coca, só não usei droga ilícita. Mas de resto, você imaginar, vape, como é que chama aquele outro lá? O arguile. Ixi, direto. Então, antes de você pensar em ou fazer operação, começa a mudar a mentalidade. Igual isso aí, Emerson. Boa. Muda a mentalidade primeiro, é fácil. Não é difícil, cara. Começa com ambiência. Ah, como que você vai mudar? Tem que trocar a ambiência. Vai continuar aí pro barzinho? Não tem como. É isso aí, E mano. se o cara não consegue, Amadeu, ele não se vê livre disso? Qual que é a dica que você dá pra ele? Cara, elevar o nível de consciência, isso aí se você tem um amigo assim, eu acho que é por fora. É o que eu te falei de rodear o toco. Entendi. Então você tem que ir elevando o nível de consciência da pessoa. Entendi. Eu chego muito, eu já sou. Eu boto na canela. Eu sou chato, tem hora. Se eu vejo, por exemplo, igual eu cheguei pro João, você tem que resolver o problema com seu pai, irmão. Por isso suas vendas estão travadas. Por isso que você não cresce. É por isso que essa barriga sua aí vai vir um outro cara quando você morrer e vai ficar comendo a sua esposa. Caramba. Cara, eu sou. Que se não for diferente, que não vai. Verdade. Mas tem lógico, gente que precisa. tem pessoas, por exemplo, igual eu tava falando do João. O João tem 28 anos, né? Tá começando. Então eu sou mais leve. Sim. Mas eu já vou. O Luca, coitado do Luca. O Luca já pegou na minha mão já um pouquinho. Isso que eu falei pra ele, eu vou leve com você. Mas eu vou pegar pesado ainda. Cara, graças a Deus, a minha mentalidade de um ano, igual eu falei pra vocês, mudou muito. E eu estudei pra isso. Eu comecei a ler livros. Que legal. Não lia. Entendeu? Fiz o meu livro. Vamos fazer livro, né, gente? Vamos. Conta um pouco do seu livro. O meu livro chama Herança de uma Âncora. A âncora eu vejo como todas aquelas coisas que eu sofri no passado, tudo que você imaginar, como parando e não deixando eu prosseguir. Como uma âncora. Entendi. O barco para. Rapaz, eu sou o capitão da minha vida. Show. Então você tem que tirar Show. tudo que seja de abençoar as pessoas que me chamaram de bola 7, de gordo, de tudo, e que elas estejam bem. Porque eu estou bem hoje. Eu tenho família, eu tenho saúde. Tenho que abençoar o cara que cometeu o abuso comigo. A minha mãe, que já me mandou embora de casa. O meu pai, que... Você tem uma ideia? O meu pai já pegou até a namorada minha. Caraca. O cara era gareão. O Vera. O cara era foda, velho. Saudade. Beijo, meu pai. É isso aí. E ele chega e... Então é liberar tudo isso. Meu avô, Também. falando que eu não ia ser ninguém na vida. Minha avó, que falou que minha mãe ia separar, que a minha esposa ia separar e ia dar um pé na minha bunda. Nossa. Então é liberar todo mundo. É o melhor que eles podem dar, cara. Não pode esperar dos outros. Aí vem aquela frase, agora que vê, essa frase é foda, cara. Não é aquilo que fazem com você, é aquilo que você faz com aquilo que fizeram com você. Boa. Então, basicamente É muito isso. louco isso aí, né, cara? Você falando de ser bulinado, o Emerson já soube de uma passagem que eu contei, mas só aproveitando que eu tô no podcast,
Eu sofri muito bullying na infância, porque meu pai, embora médico, ele era muito escasso ao extremo, ao ponto de não comprar desodorante para mim. E ele me colocava numa escola, porque ele, descendência de boliviano, ele tem pouco pelo. Sim. E eu acho que não tem muita CC, vamos dizer assim, né? Muito, o odor é pouco. Não tem odor. E nós, brasileiros, eu mestiço no caso, a gente tem... Então, quando eu cheguei na fase dos meus 14 anos, ele não comprava desodorante e eu tinha muito odor no sovaco, nas axilas. Tem 14 anos, cara, a gente tá com os hormônios lá em cima. Né, e eu estudava na MASSE, irmão. Você sabe o que é MASSE. Cara, então, a MASSE... Era melhor eu estar numa escola pública que lá. Com certeza. Porque numa escola pública, um cara lá simples ia falar, eu entendo você. Mas lá, o que as pessoas pensavam? Que eu era um cara porco. Cara, eu estudava, sabe como? De braço fechado, assim. E eu ficava numa carteira bem longe de todo mundo. Isso por muitos anos, não era um dia, não. Você não... E as pessoas, aí começou a exalar muito odor. As pessoas começaram... Eu ia falar pra você ir no banheiro lavar, eu já fiz isso. Já fiz, não resolvia, não cara. Resolvia? Não resolvia. É fogo, cara. E você não pode interromper toda hora a aula. É. Mas o que acontece? Por que eu tô passando essa passagem? Que essas coisas que... A questão, às vezes, não é o que ele faz, mas essa ação gerou um ciclo vicioso na nossa vida. Sim. De bullying, de traumas. Porque isso te afasta da convivência em comunidade. Se você se torna uma pessoa excluída... Se você acha uma pessoa muito feia e não merecedora, né, cara? Velho. Não, isso aí eu fico imaginando. E aí, por isso que precisa o perdão. Que é que você falou, você perdoa. Porque quando você perdoa, você daí lavou a alma e isso ficou para trás, realmente. E hoje você consegue ajudar pessoas que... É igual você tá falando, eu tá me vendo umas coisas na cabeça aqui da época de moleque, cara, porque eu fico imaginando as pessoas que cometeram suicídio. Porque sofreram... cara, eu tive dois colegas. Inclusive, um era irmão do amigo meu. E ele sofria bullying silenciosamente na escola e não avisou a mãe. Então você que faz bullying aí, toma cuidado, cara. Cara, é difícil. Eu acho que, às vezes, um adolescente, uma criança, não vai assistir um podcast como esse. Mas você, pai, mãe, presta atenção. Porque, às vezes, a realidade dos coleguinhas dele não é a realidade como se parece. Por exemplo, eu na escola, por ser filho de médico, todo mundo sugeria que eu vivia uma vida boa, mas não, eu usava um tênis de camelódromo que descolava toda hora na escola. É o que chute. E eu não tinha desodorante, cara. Então, a realidade era diferente. E aí, e alguém que faz esse bullying, o cara não tem uma mentalidade mínima, ele se mata, né? Se mata, porque não tem consciência, fala, foda-se. Apesar da gente ser grande, eu já tive depressão. Pra caramba, cara. Fiquei acho que 2 anos com depressão. O que eu fazia na minha depressão? Jogava, bebia, videogame, com o celular. Jogava, bebia e ficava sentado o dia inteiro na televisão. Então, mas eu nem entendia que isso era depressão. Então, quando a gente começa a ter esse nível e começa a explanar mais, as pessoas têm que ter uma consciência de entender os indícios, né? Que os seus filhos podem estar, né? Olha que legal. A gente foi para um lado... interessante, né? O lado do perdão, o que ele pode gerar, né? Tem uma outra palavrinha que eu ligo muito com família, né? Eu acho que o perdão é fundamental, né? O perdão é fundamental, mas tem uma outra palavrinha que é fundamental para integrar a família, que é a gratidão. É um outro termo que dentro da família faz todo sentido. Eu acho que esses 2 termos são muito bem usados, né? Então eu queria saber de vocês como que vocês atuam nessa área de gratidão, de perdão. Graças a Deus, parece que está tudo resolvido e que bom que esteja. Meu caso também, eu também estou muito bem resolvido com isso. Eu não tive muitos problemas com o pai. O maior problema foi que ele se separou, mas eu sou o filho mais velho de 5, então acho que os menores sofreram um pouco mais. Eu quase que fiz a função de pai, mas também trabalhava muito, já saía, já não tive muito problema com isso. Mas tem um caso interessante que vocês falaram que me fez pensar agora e é muito interessante. Minha mãe é da congregação, né? Então minha mãe é muito rígida, sempre foi muito rígida. Então a visão que meus irmãos tinham era assim: meu pai era o herói, porque ele envia de vez em quando, trazia presentes, tal, tudo, e alguma coisa. E a mãe, para cuidar de 5 filhos sozinha, era a vilã da história. Então eles geraram muito isso. E é difícil eles entenderem, e hoje já entendem um pouco mais, mas eu sempre
defendi o lado materno e sei da dificuldade que ela teve para sozinha criar os 5 filhos. Eu já era mais velho. E quando eu digo mais velho, eu tinha 16, 17 anos, então não era tão mais velho. E eles todos os outros menores. Agora, uma coisa interessante, minha mãe, por ser assim, mais rígida, e meu pai por ter ficado um pouco fora, eu também nunca fui abraçado pela minha mãe. Não sei, meu pai talvez, mas também não lembro assim direto. Agora, olha que interessante. O que eu descobri? Eu descobri na vida que a gente não consegue dar o que a gente não tem. O que a gente não tem, não dá. E para os meus filhos, eu tinha esse problema do abraço. E eu descobri, não é que eu não tinha, eu não conseguia, sabe? Tinha hora que eu tinha vontade, mas eu não conseguia. Foi difícil eu lidar com isso, mas graças a Deus, e sozinho, eu entendi. Demorou um pouquinho. O ideal era que eu tivesse entendido isso mais cedo. Mas não poderia ser. Mas às vezes não era você hoje. Pode ser. Entendeu? As vivências, Porque eu ouvi uma dessas, tomei uma dessa do Pablo. Ele falou assim, não fique contente com os seus resultados. Fique contente com os seus resultados, mas não fique estagnados nele. Não importa qual. Não, é isso. Não. É isso aí. Não, eu entendi. Eu falei, porque... Porque às vezes a pessoa não passa. Não é o arrependimento. É assim, eu poderia ter sido muito melhor do que eu fui. Porque um abraço salva vidas, resgata de muito problema. E eles, quando eram pequenininhos, eu pegava no colo tudo, mas pegar no colo é diferente de abraçar. Vocês conseguem entender isso, né? Pegar no colo, dar segurança é uma coisa, mas abraçar é diferente. E eu não tinha tido o abraço. Então, quando eu aprendi isso, meus filhos já estavam maiores. Foi nessa minha passagem, agora maior para o Caraguá. Hoje eu sou o maior abraçadeiro que tem. Então, assim, você vê que eu abraço todo mundo. Por quê? Abraço. Eu consegui descobrir o valor, o calor, a importância do abraço, mas antes não, porque eu não tinha. Então, o que acontece? Às vezes, muitas pessoas censuram demais a educação que teve, mas como foi a educação do seu pai? Como foi o pai do seu pai? O que ele recebeu? Então, se ele não recebeu, ele não tinha como dar. Então, às vezes, o perdão é fundamental por causa disso. O ideal seria que a gente conhecesse a história, né? Nossa ancestralidade, mas muitas vezes a gente não conhece. Então, provavelmente a vida dos pais foram piores do que a dos filhos. E eu não digo só pior financeira, pior por um monte de aspectos da origem, de um monte de coisa. Então, perdão é fundamental, mas o lado bom é que se a gente tiver coração puro, fé em Deus e amor de verdade pelos filhos e pelas pessoas, você aprende sozinho o caminho. E eu aprendi. Hoje, toda hora abraçando meus filhos. É uma coisa até... E não são meus filhos. Eu abraço todo mundo. Aí que existe a possibilidade da gente programar a nossa mente para coisas novas, né? É isso. Isso é interessante. É isso. E através do amor. Não foi uma coisa programada mentalmente. Falou, eu tenho que fazer isso. Não. Sabe? Chegou uma hora que isso se fez necessário. E daí eu vi que eu podia. É tão difícil quando você não recebe, você não tem, que é uma coisa difícil de fazer. Parece que... E depois que você vê, peraí, vou aprender isso. E começa, daí você começa a incentivar a fazer para você se habituar, para isso começar a virar um hábito. Aí quando você descobre, é bom demais. E o abraço é só um exemplo, pessoal. Às vezes palavras ternas para o filho, um apoio, algumas coisas são fundamentais na educação. Porém, isso não é crítica e nem censura para os pais, porque é mais ou menos assim, quando nasce um bebê, nasce um filho, também nasce um pai com o primeiro filho. E filho não vem com manual, mas pai também não vem. Não tem manual para um pai e nem para o filho. E você não é o mesmo pai do primeiro filho. Não, com certeza que não. Então é isso, você já tem as experiências. Então é muito especial. Essa questão de família é uma coisa muito forte. E o que a gente tem é que aprender a se melhorar. Isso é o mais importante. Não é o que aconteceu, como foi. É você tentar entender a importância da família, já que é uma instituição do reino e não da terra, aprender o valor e fazer o seu melhor. O melhor. E se alguma habilidade você não tem ou alguma coisa você não aprendeu, não desenvolveu para poder doar, vá buscar, cara. É muito interessante essa do abraço, porque toda vez quando minha esposa começa a ficar nervosa com outra coisa que seja, ou comigo até, e alguma coisa que a gente teve desentendimento, ela teve lá, e ela fica muito nervosa e começa,
ela pede um abraço. Que legal. Entendeu? E ela fala, me abraça, me acolhe. Olha. Tanto que no final do IP a gente abraça, né? Depois que solta o descarrego. Por quê? Para entrar numa frequência, para respirar, pegar todo mundo igual ali. Entendeu? Então essa questão é muito importante, Emerson. Ela vocês me fizeram lembrar algo. Eu não fui treinado a brincar em parquinho. Tá. Certo? Eu tenho extrema dificuldade de levar minha filha... Tinha extrema dificuldade de levar minha filha em praça. E para mim fazia sentido ficar no sofá. E ali perto. Depois que a gente começa a compreender essa questão de mentalidade, de exemplos, especialmente nessa fase da infância, eu comecei a contra a minha vontade a ir nas pracinhas e nos parquinhos. Isso, inclusive, começou ano passado, quando eu vim para São Paulo. Não é fácil, porque a gente não foi programado para isso. Não foi, não é igual fácil, você falou. parece que é coisa, um abraço, parece que assim... É uma coisa eu não impossível, conseguia. né? É muito difícil, mas depois se torna rotina, e você quer, e você sente falta. É isso. Fica se perguntando, por que eu vou abraçar? É. Não tem necessidade. Não, e você tenta, eu falo, não, eu vou fazer. E bloqueia. Por isso é importante nós entendermos as pessoas, algum problema, alguma dificuldade que a pessoa tem, não é porque ela quer, é porque ela não aprendeu e ela precisa desenvolver essa habilidade. Então, uma sugestão, se você tem um amigo, uma pessoa da família, ou alguém que tem alguma dificuldade com algum gesto de ternura, de carinho, ou de ajuda, ou de gratidão, ensina a pessoa, porque às vezes ela só não tem, ela só não aprendeu, e é por isso que ela não faz. De repente, a pessoa tem um coração muito mais puro até do que o seu, porém ela não aprendeu. E o que a gente não aprendeu, a gente não tem como fazer. Você sabe uma pergunta que a gente pode deixar? É assim, você se sente feliz não participando de novos ambientes, de novos esportes? E se questione se você gostaria que seus filhos não tivessem essas experiências. Por quê? Se vocês não estão registrando na fase da infância esses exemplos, porque palavras convencem, mas exemplos arrastam, essas crianças na fase adulta não vão fazer o que você não exemplificou. Por mais que você tente explicar que eles deveriam sair do celular, que eles deveriam sair de um jogo e correr numa praça, eles não foram treinados para isso. Então, eu sei que é difícil, porque eu também não fui treinado. Mas é possível. Estamos aqui para falar para você que é possível. Então faça isso, dê exemplos para seus filhos que certamente eles vão seguir esse exemplo. E olha que legal, o exemplo é base de tudo. Eu sou um exemplo vivo disso. Na verdade, minha vida sempre foi assim. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca... Tudo que eu quero para meus filhos eu não faço. Nada. E com vontade. Às vezes tenho vontade de fazer alguma coisa, ou melhor, tenho não, já tive vontade, não faço. Porque é o exemplo. Isso é que carrega de verdade. Não adianta você querer falar para não fazer uma coisa e você fazer. Isso é fundamental. Agora me surgiu uma coisa interessante. A gente está falando de família e tem pessoas que valorizam muito a família, faz tudo certo com a família. Mas pensa assim, é só a família. Aí quando ele chega pro vizinho, pro próximo, pro amigo, pra outra coisa, não. Essas pessoas, ele é totalmente fechado. A gente precisa entender que todos somos uma família, todos somos filhos de Deus. Antes de qualquer coisa, somos irmãos, né? E assim, todos somos uma só unidade. Hoje está muito na moda a segregação, né? É branco, negro, claro, né? Mulher, homem, homossexual, bissexual, começa a separar, né? Por exemplo, nortistas, sulistas. Pessoal, somos um povo só, todos irmãos. E o que a gente precisa é entender. Família, maior instituição aqui na Terra, criada por Deus, tem que ser supervalorizada, mas a gente tem que expandir. A gente começa sempre no quintal de casa, esse é o exemplo. Mas a hora que você ali já está legalzinho e você já está fazendo tudo bem, esparrama. O mesmo sentimento que você tem com os filhos, com a esposa, com os pais, com as mães, leva isso para fora. Leva para os seus irmãos, leva para quem está precisando. Tem muita gente precisando. Se a gente fizer a lição de casa e em casa aprender a fazer direito, depois é só expandir. Não basta a gente ser bom só com a família e fora disso a gente tornar um ambiente desagradável ou chato, né? Então é isso.
levar isso Aí. para mais lugares. E se a pessoa não entender no momento, tá tudo bem. Daqui a pouco ela vai entender e vai levar o nível de consciência. Mas não deixa de fazer o seu. É simples. Isso. Meu irmão, é assim. Rapaz, Olha só. a gente tá refletindo aqui, na verdade, né? Mas é o que a gente faz. É o que a gente faz Já tô aqui. lembrando da minha filha, já tô falando, será que levaram ela na pracinha? Eu tô lá, né? Tá lá ainda, né? Porque... Agora eu vou falar um pouco de experiência para vocês, que eu acho que é legal. É assim, Deus é tão bom, que Ele me deu a oportunidade de consertar algumas coisas. E vai dar para vocês também, quando vocês chegarem. Você viu, você falou que seu pai foi com 50 e poucos anos, não é isso? Então ele era mais jovem que eu. Sim. Então eu era mais jovem que eu. O seu, qual a idade? Que 64. 64. Então, meu pai também foi 64. 64. 64 também. Ixi, tá cheio de E aí, código veja bem, eu já estou nos 60. Então, veja bem, o seu pai nem chegou na minha idade. Então, Deus é tão bom que Ele te dá a possibilidade de consertar o que você não fez direito. Foi por desconhecimento, não foi porque você quis errar. E é isso tinha te dado essa permissão quando você tem os netos. Por isso que muita gente diz que os avós estragam os netos. Não é. É que Deus é tão bom que quando Ele te dá essa permissão, você tenta reparar aquelas coisas que você fez com os filhos, que depois você entende que não era necessário ser tão rígido, tanta cobrança, tão querer que ele fosse o melhor, e você descobre isso. E aí você começa a fazer isso com os netos. E isso é muito especial, isso te transborda de uma coisa muito boa. É bom demais. Não hoje, mas já há muito tempo eu já descobri que o mais importante é que seus filhos sejam felizes e tenham o coração puro. O resto, o que ele vai fazer, como vai ser a situação financeira, é importante? Sim, mas é secundário, velho. De verdade, de verdade. É só ter o coração bom, tá? E ser feliz, viver em plenitude. Claro que a felicidade não é sempre, mas ser o mais feliz possível nessa vida. Depois disso, o resto, tudo é agregado. Sim. Tudo é agregado. Lindo, hein? Uou. É desafiador, né? É muito bom. Como que vocês vieram pra cá, né? O Paulo eu sei, mas em off. E o Emerson depois, que eu fiz a pergunta pra mim. Você sabe que eu olho pra você assim, com essa pergunta, eu falo assim, apesar de a gente conhecer poucos dias, a gente já imagina como que é a vida um do outro, né? Só pelo olhar. E pelos, assim, apesar de traumas diferentes, mas bloqueios semelhantes, dá pra perceber. E a gente tem uma coisa em comum, sabe qual é? A gente tem humildade. Só pessoas humildes estão dispostas a aprender e a crescer. Por isso que a gente vai sendo jogado em ambientes que a gente se pergunta, cara, por quê? Mas eu era aquele cara mais improvável de todos. E não importa se a gente pagou, se a gente foi convidado, a questão é que a gente está aqui. E não é qualquer um que está aqui. Não. Por inúmeras razões. E eu acho que a chave é essa, o Amadeu. Eu acho que é o coração humilde, ensinável, como o Pablo fala. Eu acho que essa é a chave mestra de tudo, cara. E obediência ao Criador. Eu, Amadeu, quando você falou, a minha história é muito semelhante. Na questão de te vir aqui. Eu não vim por negócio nenhum, o Paulo já sabe. O negócio para mim aqui não é nem terceira nem quarta opção. Na verdade, eu vim para me encontrar. Eu tive um diferencial de vida, que eu fiquei 25 anos dando atenção para uma área da minha família que eu tinha talvez negligenciado em um momento. Então eu fiquei 25 anos para a família. Eu costumo dizer que há 25 anos atrás, se você quer saber quem eu era, olha para o Pablo, eu era. Devido às proporções financeiras, né? Vamos, né? Mas de trabalhar, de negócio, de voar, é isso. Eu era aquele cara. E eu voltei para me resgatar. Só que chegou um momento da vida que eu entendi o valor da família e que eu não estava dando a atenção que eu devia dar. E aí eu larguei tudo e fui viver
em prol da família. 25 anos vivendo em Caraguá, numa cidade do litoral norte. Claro que eu não parei com todos os negócios, porque quem é do trabalho, quem nasceu para trabalhar, quem tem isso no sangue, não consegue. Mas assim, eu reduzi para 10% do que eu fazia lá. Então, trabalhava, mas muito menos. E aí deu para dar atenção, deu para resgatar tudo isso, foi bom demais. Mas em um determinado momento, de um tempo para cá, um ano para cá, talvez um pouco menos, o coração falava... Eu tenho um projeto social lá, né, que eu achava que era o meu propósito de vida. Mas sempre eu sentia que faltava alguma coisinha. Eu falei, putz, daí eu pegava uma outra arte, uma aula de zumba, uma dança do ventre, uma outra atividade, para poder agregar nesse projeto, porque eu achava que faltava alguma coisa. Mas, cara, aí de um ano para cá começou a coisa tomar uma dimensão tão grande dentro do meu coração, de eu falar, cara, não dá, eu não tinha mais mesa para sentar lá, eu não tinha mais com quem conversar. As conversas eram conversas de 10, 20 anos atrás, a mesma conversa, o mesmo assunto. Não muda, né? Não, e aí, por exemplo, eu fiquei estacionado 25 anos. E aí, quando eu descobri tudo isso aqui, tive o convite para participar, não pensei duas vezes. Falei, vou me resgatar. Então, a ideia inicial era me resgatar. Mas o interessante foi o seguinte, a ideia foi me resgatar, mas eu fui surpreendido com uma coisa muito mais especial. E hoje eu já encontrei o meu propósito, que eu achei que era o projeto. Também é o projeto, faz parte, mas é muito maior. E eu encontrei o meu propósito. Você acredita, eu entendi. Você acredita que... Eu acredito, pra caramba. Que resgatando outras pessoas você se resgata? Com certeza, meu irmão. Mas não tem nem dúvida, exatamente. É esse o caminho. Né? E hoje eu já sei qual é o meu propósito. Sim. Além de eu me encontrar, eu voltar, eu me senti vivo, cara, aqui. Uou. Me senti vivo. A gente não vê a hora de acordar logo, né? De dormir rápido. É mais ou menos logo, isso. Né? E assim... correndo para tomar café aí. É isso, cara. E assim, eu tô muito contente com essa nova fase. Tenho certeza que vai exponenciar tudo que eu queria fazer, toda aquela vontade do meu coração. Agora eu estou descobrindo ferramentas que eu posso usar para proporcionar isso para quem eu devo proporcionar. É um chamado, é uma missão. Então o Papai do Céu ele só foi me preparando de uma forma diferente para chegar nesse momento com a bagagem que eu tenho, com as pessoas que estão aqui, vocês fazem parte disso, para que eu possa cumprir a minha missão, atender o meu chamado, porque o meu propósito, a minha identidade, eu nunca tive problema com ela. Eu sempre soube quem eu era e quem eu sou. Mas agora o meu propósito está clarificado. Hoje eu já sei a que eu vim, estou atendendo o chamado e estou muito feliz. Está um momento espiritual muito especial. Muito real, né? Muito real. Amadeu, você que já está, talvez antes de nós, né, há algum tempo, você conseguiu identificar o seu propósito? Olha, o propósito sempre vai ser a gente tem que entender isso. A gente é a imagem e semelhança de Deus. Esse é o nosso propósito. Agora, vamos falar de vários. Porque a gente não é só um, a gente ramifica. Não é. Mas um deles, para mim, principal, é resgatar a família. Só que resgatar a família não tem palpável nisso. Porque as pessoas acham que não precisam ser resgatadas. Até eu começar a entender o nível de consciência. Só que para eu elevar o nível de consciência de pessoas, eu preciso falar assim, que igual eu estava mostrando, você não consegue crescer, você não consegue alavancar, você não consegue transbordar dinheiro financeiro por causa disso. Então aí eu consigo trazer para a família, entendeu? E principalmente pessoas que estão com obesidade. Só que as pessoas com obesidade, o Pablo até comentou com o menino lá, tem um menino de 19 anos, cara, o guri tá pesando, sei lá, acho que é quase 300 quilos. Eita. E o menino tem consciência hoje. Mas aí vem igual eu tava conversando com vocês, de bater na canela, tem hora. E aí é mostrar isso, porque não é estética. Saúde, irmão. Estética, eu sou casado, tenho 2 filhos. E aí, por que você tá gordo aí e não tem ninguém? Não é estética, é saúde. Saúde. Entendeu? Então, quando eu casei, eu tava 220 quilos. Qual que é a desculpa? Então não é desculpa de falar que é estética porque a mulherada vai gostar, o homem vai gostar.
É saúde. Eu não Quando quero ele chega nesse ponto, ele tá desistindo da vida mesmo? Tá desistindo da vida. Esquece. Pra ele é consciente, inclusive. Ou não? Olha, 90% não. Ah, é. 90% não, porque ele nem sabe que tá com depressão. Ele nem entende que ele chegou nesse nível de depressão ainda. E ainda, você pode ver que todos os gordos falam, cara, mas eu não como nada. Ó, aqui, ó. Tireoide, Eu tava né? aí. Né? E um monte de desculpa é o que mais arruma. Eu tenho ossos grandes. O iFood, o histórico do iFood dele. Vixe, cara, não. Mas uma coisa legal que você falou Dona Canela, e às vezes é importante, né? Por que é importante? Já viu alguns casos de pessoas que não paravam de fumar, hipótese nenhuma, daí chega um dia no hospital, cardíaco, o médico falou assim, negão, ou para de fumar ou você vai morrer. Você vai morrer, não tem outra opção. Aí o cara para. Coisa, aí você né? fala, né? E é a mesma coisa que você faz. Então o que você faz, tem que fazer. Porque tem pessoas que precisam de uma sacudida. Tem pessoas que você vai com jeitinho, ele toma consciência. Mas às vezes não adianta, o jeitinho a pessoa não vai. Então às vezes tem que dar na canela. Fala, meu irmão, é isso. Mostrar a realidade que ele já sabe, mas inconscientemente ele fica se enganando mentalmente. Aí tem que chegar e falar, é isso. E o que é legal, Amadeu, uma coisa muito importante. Uma coisa que eu venho aprendendo, que o mais importante é você ter experiência para você poder falar. Uma pessoa que não passa por uma coisa, efetivamente, por mais que ela tenha conhecimento, ou que ele tenha histórico, que ele tenha a teoria daquilo, ele não tem a informação. Então ele não é formador de opinião. É o resultado. Você tem que se conectar com o resultado. Isso. Então mostra o resultado. Eu já eliminei 70 quilos, já parei de fumar fumante durante 10 anos, tomava 8 litros de coca e tomava 30 litros de cerveja por dia. Qual que é a sua desculpa? Pessoal, esse papo tá maravilhoso. Por mim eu ficaria aqui até amanhã, mas a gente tem horário. Então a gente tem horário, tem mais pessoas aqui. Eu vou pedir, Paulo, considerações finais. Fala pra câmera lá. Pessoal, você que nos acompanha, a gente se propõe a te ajudar em todos os aspectos, espiritual, mental, corpo, financeiro, família. Então, acompanhe as nossas redes sociais. Meu Instagram é @dr.paulocorrales. Ali eu vou ensinar vocês sobre investimentos, como por exemplo leilão, sobre blindagem jurídica, sobre as ferramentas disponíveis hoje no Brasil para que você se blinde. E especialmente o pano de fundo é o seu CPF, porque a gente precisa fortalecer o seu CPF para fortalecer o seu CNPJ. Então pense nisso, nos acompanhe e nos siga. É isso, Amadeu? Por favor. Agradeço aos dois, agradeço de coração mesmo. Foi fenomenal. Amém. E vou deixar uma palavrinha para você. A sua limitância é só a sua cabeça. Ou seja, aumente, que os seus limites vão aumentar. Boa. Show. Boa. Forte. Pessoal, bom demais. Falar sobre família para mim é chover no molhado. Bom demais, é um assunto que me agrada muito, porque família para mim é a coisa mais importante. E então queria convidá-los para o próximo Mentorcast. E hoje a gente está encerrando maravilhosamente aqui com meus amigos e cada vez mais enraizados aí na fé e principalmente no reino. Meu amigo Paulo e Amadeu. Que Deus nos abençoe e até o próximo Mentorcast. Amém. Amém. Legal, hein, cara? Mas, Amadeu,